Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, sempre procurando estudar desde 1968 a doutrina espírita na sua pureza doutrinária e a ciência do direito. Qual é a razão do espiritismo? Se você lê as obras básicas, se você lê Leon Denis, se você lê J. Herculano Pires, se você lê todos os autores principais, todos os livros de Emmanuel, você vai ver que o objetivo da doutrina espírita foi chegar como o Consolador prometido. Consolador é explicador. Ele veio explicar melhor como que se cumpre, como que se estuda e que se cumpre as leis de Deus. Para quê? Para chegarmos à perfeição. Só isso, minha gente. Estão complicando demais a doutrina espírita. Não existe fantasias, não existem soluções milagrosas. Por exemplo, quando se fala do perdão, o perdão não está sozinho. Você tem que fazer a reforma completa, são as bem-aventuranças. Então as pessoas que não estão querendo estudar, mas aproveitar o momento para aparecerem, fazem cada coisa fora totalmente do conjunto pedagógico. Ou você começa o processo de reforma, ou você vai ficar reprovado no tempo e no espaço, quantos tempos necessários forem. Vamos pegar uma lição aqui para a gente pensar um pouquinho o que é que nós estamos fazendo, do tempo que nós passamos aqui, no livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Não precisa comprar livros novos de Emmanuel, só comprar os velhos. E nem precisa reescrever Emmanuel, está atualizadíssimo. Desencarnados em trevas. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. É a lei de justiça, é a lei de causa e efeito. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos, depois da morte. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e germem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos germes, dentro do caixão. Eram campeões da beleza física e procuram, debalde, esquecidos, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro, e estiram-se atarantados em caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes, e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém, nem a si próprio. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição.
Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. Queridos companheiros, essa lição que é embasada no livro O Céu e o Inferno, que é o livro 4º da coletânea de 5, que é um livro de espiritismo científico. Ela faz a primeira parte, a filosofia, mostrando que o nada não existe, que a morte existe, que você passa por ela e a vida continua com as suas obras ruins e boas, e que você vai ter que acertar. Não tem jeito. Não tem jeito. É essa a beleza do espiritismo. Isso que nós estamos fazendo aqui é mediunidade pura. Nós estamos conversando aqui, mas com os espíritos bons nos auxiliando. Isso é mediunidade, é troca de informação. Não precisamos ficar escravos da mediunidade. Não está mais na hora de ficar fazendo um estardalhaço sobre mediunidade. Isso é mediunidade pura, estudar e se reformar. Claro que os bons espíritos vêm nos auxiliar. Se você estiver estudando a verdade e procurando compreender, e isso é o maior trabalho da sua atual encarnação, em se reformar, isso é um trabalho para muitos e muitos anos. E está aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos vêm te ajudar. O nosso anjo de guarda vem para conversar conosco, ele não manda em nós, mas ele vem como um bom amigo, bater papo, conversar, mostrar. A última parte, a última lição aqui do livro O Céu e o Inferno, Joseph Maitri, o cego. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Segunda vez que ele nascia aqui na Terra cego. Na minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cego aos 30 anos, em decorrência de excessos de todo gênero que, arruinando-me a saúde, me enfraqueceram o organismo. Note-se que era já isso uma punição por abuso dos dons providenciais de que fora largamente cumulado. Ao invés, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entendi de acusar a providência, na qual, aliás, pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se acaso existisse, devia ser injusto e mau, por deixar assim penar as criaturas. Olha o que é a ignorância, a falta do estudo. A falta do estudo. Depois de esgotar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a cura, resolvi antecipar a morte, suicidei-me. Por que ele suicidou-se naquela encarnação? Por falta de fé raciocinada, por falta de estudo, por falta de compreender que Deus criou tudo e a nós. E nós devemos nos submeter às suas leis, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Somos o principal, a inteligência suprema do universo, somos nós, os filhos dele. Mas nós não entendemos isso. Está aqui, por isso que é bom estudar. Isso é mediunidade pura, não precisa ficar fazendo. Nós temos que fazer reuniões de estudos, temos que fazer seminários de estudos da ética, da moral e da obra de Deus. Era um espírito, sim, porém cego. A vida de além-túmulo tornava-me, pois, a realidade. Procurei fugir, mas em vão. Ele procurou fugir pelo suicídio, em vão, porque quando acordou, estava tudo normal. Ou seja, as suas obras estão aqui, você vai ter que responder por elas. Quando, por fim, terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores, quando ele resolveu estudar e compreender a lei de causa e efeito, a lei de justiça. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz, relativamente, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro,
vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. A grande distância, pelos seus próprios atos, de não estudar, de ser teimoso, vaidoso, orgulhoso, de achar que Deus não existia, quando é só olhar para Ele, é só olhar para a natureza. Mas nós não queremos fazer isso. Nós queremos atrás de fenômenos, de mensagens, de espíritos. Não, está aqui, ó. Mensagem de espírito pedagogíssima. Tendo já espiado, ainda me faltava reparar. Livro dos Espíritos. Você tem que se arrepender e depois vai programar reencarnações para reparar tudo que você fez. A última encarnação só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. E só assim me adiantarei na boa senda, sempre frequentada, sempre franqueada aos espíritos possuídos de boa vontade. Amigos, eis aí a minha história. E se o meu exemplo puder esclarecer quaisquer dos meus irmãos encarnados, de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate da minha dívida. José. Está aqui, livro do O Céu e o Inferno. Esse é o livro que deveria ser estudado nos seminários, nas reuniões doutrinárias. Está aqui, mostrando que fora do estudo não tem salvação, porque ao você estudar, se conscientizar da lei, você vai se reformar e vai se adequar aos ensinamentos de Deus. Outro livro, não precisa comprar livro novo, só comprar os velhos. Está aqui, Emmanuel, Espírito, Semente de Unidade. Eu estou lendo o Espírito. Isso que é mediunidade. Reencarnação. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Aliás, como está hoje. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificante, de alma endurecida e coração paralítico, muito parecido com agora. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, a maioria quer dar aula para o Cristo, a maioria dos palestrantes querem dar aula para o Cristo, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão, igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Nós temos que estudar a reencarnação, a morte, estudar a lei de causa e efeito, estudar o Código Penal da vida futura. Fora do estudo, não há como atingirmos aquela perfeição. Vocês viram aqui no depoimento do nosso irmão. 3 vezes se suicidou, até conseguir enxergar que fora do estudo com Deus não haveria solução para ele. É o aluno que, reprovado várias vezes, resolve ser humilde e se adequar às leis de Deus. Fora do estudo não há salvação. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.